Bom, para iniciar esse compartilhar dessa pesquisa, que eu acho super importante, que foi muito fascinante, queria oferecer para vocês um pequeno momento cênico, já que o trabalho é teatral, com atores do nosso grupo de teatro. Então, por favor. Unter deine weiße Stirn streckt zu mir dein weiße Hand. Meine Wörter Grande Senhor, Deus do Universo, o seu querido povo de Israel, nos piores guetos e campos de concentração, não o esqueceram. Também não quando estavam sendo torturados, fuzilados, enforcados, enviados a câmaras de gás ou exterminados através de outros meios. Em seu desespero, eles clamavam: ouça Israel, nosso Deus, Deus único. Só você, meu Senhor, se calou. Os seus portões do céu estavam fechados. Senhor, eu deveria ser Jeremias, o profeta, e ter a força de um Sansão e os anos de um Matusalém, para poder lamentar e anotar uma pequena parcela dos referidos sofrimentos e agruras. Então peço-lhe, meu Senhor, abra as portas do céu para meu pedido. Ajude-me, para que eu possa cumprir minha vontade. Que essas minhas anotações permaneçam entre os livros da Shoah, do Holocausto, e os gritos de lamento, para que as gerações vindouras se lembrem do versículo. Lembre-se do que lhe fez Amaleque, Hitler. Sami Feder, querido, fizestes muito bem em escrever as tuas lembranças. Quem, se não você, sabe que das cinzas da morte voam resquícios, para nos lembrar dos esquecidos, dos que se salvaram e sobreviveram somente para fazer ouvir os seus testemunhos. Muitos se encobriram num silêncio, porque suspeitavam que não fossem ouvir as suas palavras. E foi assim mesmo. Não foram ouvidos. A juventude vai ler o seu livro, querido Sami, e aprender como viviam nossos judeus em algum lugar da Europa com punhos cerrados. Como fugiam das fronteiras e viviam um dia de vida a mais. Um dia de liberdade e existência. Como rezavam, cantavam, sonhavam, amavam e lutavam. Como caíram nos guetos e nas florestas e também nos campos de extermínio, nos anos em que era permitido assassinar. E o mundo silenciou. Somente quem esteve lá, somente quem passou pela experiência e pelas torturas entenderá. Aí reside a grandeza do testemunho. Queremos procurar os judeus perseguidos e dar a eles um pedaço de pão, uma bênção destruída, uma bênção para o caminho, ou simplesmente um olhar. Queremos chorar com eles e sobre eles. E por isso que você será abençoado, Sami Feder, querido. Você abriu dentro do teu mundo oculto que desapareceu uma janela minúscula, suficiente para distinguir dentro dele personagens conhecidos. Todos. Parte do mundo judeu que desapareceu em algum lugar debaixo das ruínas europeias. Elie Wiesel, Nobel da Paz. É difícil criar sem material, sem tintas, sem papel, roteiros, sem os meios adequados para encenarmos.
O Yiddish não é só divertimento, mas entretenimento político e cultural. E nós, com o Teatro do Campo, esperávamos que com uma apresentação pudéssemos despertar nos sobreviventes o antigo amor ao teatro Yiddish. Quem poderia imaginar que nos guetos e nos campos as vítimas se ocupavam em criar poesias e canções, peças e coreografias teatrais? Sami Feder quis levar com o teatro, a luz e a cultura à juventude abandonada do campo. A força educativa do teatro permanecia como um grande alvo humanístico. E, simultaneamente, ele era cuidadoso em sua direção. Ele acreditava na atuação consciente do ator. Almejava captar o âmago e a essência. No dia da primeira apresentação em Bergen-Belsen, o campo fervia. Os preparos eram intensos. Pela primeira vez após a libertação, um teatro judaico com música judaica. O teatro estava superlotado. O público elétrico ouvia pela primeira vez a canção encenada Esbrente, sobre a destruição de nossas comunidades. A plateia delirava. Ao mesmo tempo, preparava-se na Alemanha Ocidental os processos de guerra de Nuremberg. Tínhamos para a estreia muitos convidados, estrangeiros e jornalistas. Eles pediam a repetição da canção. O público todo cantou junto. Era comovente. Durante o intervalo, o representante de uma organização de ajuda inglesa tinha pedido para não esquecermos o hino inglês. Afinal, estávamos numa zona inglesa. Criou-se entre nós uma consternação generalizada. Por que justo o hino inglês e não a Hatikvah, hino do que viria a ser do Estado de Israel? E por que não a Internacional? Acalmando-nos, decidimos não ao God Save the King, mas o hino dos partisãs. Nunca digas que este é o último caminho. Ainda que nuvens de chumbo toldem o azul do céu, chegou a hora que tanto esperávamos. Mudei rapidamente a cena para que todo o grupo estivesse no palco quando se cantasse essa música ao final. Cantamos com ardor e devoção. O público acompanhou com o mesmo entusiasmo. Esqueceu-se o hino da coroa. Soavam os tons e as palavras do hino dos partisãs, que foi cantada nos bunkers e florestas, durante as batalhas, durante as revoltas. Ao final, cantou-se a Hatikvah e o hino inglês. Assim permanece até os dias atuais. No dia da recordação da Shoah, começamos com uma canção triste, em Yiddish, e terminamos com o hino dos partisãs. No referido local, onde após a libertação foram enterrados centenas de mártires, foi erguido o teatro onde aconteceu a nossa primeira apresentação e onde aconteceu também o primeiro congresso dos sobreviventes na Alemanha. É de fato simbólica a frase, da aniquilação ao renascimento. A ideia agora é que eu conte um pouco para vocês o que foi, o que é essa pesquisa, né? E vocês fiquem à vontade de interromper, perguntar, participar. A ideia de se fazer essa pesquisa, Teatro de Sami Feder, foi de se achar algum teatro durante o Holocausto que expressasse, que se mostrasse de alguma maneira como resistência. Era meio inacreditável se pensar como assim algum tipo de teatro de resistência durante a Segunda Guerra Mundial, durante o nazismo. Para isso, fiz algum tempo isso foi a pesquisa do meu doutorado, justamente com a orientação da professora Maria Luísa, que está aqui, e que a gente se indagou muito, né, por onde ir, como começar. Tentei descobrir que literatura existia, né, em relação ao tema, e realmente tem muita pouca coisa no mundo, né?
houve, sim, teatro em guetos, em campos de concentração, em campos de extermínio. Pesquisei alguns. E, bom, enfim, vou passar aqui um pouco, através desse PowerPoint, o que eu fui descobrindo e articulando e costurando, porque acho que o fascinante da pesquisa foi como fomos descobrindo, e chegamos até Sami Feder, e mesmo assim como fomos descobrindo quem foi Sami Feder e o que ele fez, por não existir material sobre ele, né? E a contribuição que seria essa pesquisa para o mundo, mostrando este senhor e a coragem que ele teve, né? Essa pesquisa se baseou em visita e contatos com arquivos, com museus, estágios que eu realizei, visitas, contatos, entrevistas, enfim, principalmente entrevistas com sobreviventes que participaram de alguma maneira de expressões teatrais na época e com filhos de lideranças do campo de concentração de Bergen-Belsen, onde Sami Feder esteve pouco tempo antes da liberação pelos britânicos, né? Fiz viagens que achei muito importantes, principalmente na Alemanha. Se centralizou bastante a pesquisa, tanto no contato que eu tive com uma pesquisadora de Hamburgo, que fez um levantamento significativo do que foi a música e o teatro no campo de refugiados de Bergen-Belsen, porque depois da libertação do campo, os britânicos queimaram Bergen-Belsen e levaram mais de 25 mil prisioneiros para um campo nazista tomado a 1,5 km de lá. Era um campo nazista de elite e lá funcionou durante 5 anos um campo de refugiados. Acontece que a historiografia começou a pesquisar e mostrar para o mundo o que aconteceu nos campos de refugiados depois, né, da liberação dos campos de concentração, nos últimos 10 anos, mais ou menos. Então, não se conhece o que aconteceu realmente nesses campos de refugiados. Agora é que está se conhecendo. Então, o Teatro de Sami Feder aconteceu de uma maneira expressiva nesse campo de refugiados. Então, essa pesquisadora alemã, a Sophie Fethauer, fez uma pesquisa forte, né, com fontes muito importantes. Tive contato com ela, estive com ela em Hamburgo, foi muito importante. Aí eu estive no Memorial de Bergen-Belsen, fiz um estágio lá, pesquisei e fui nessa base militar nazista, né, que poucas pessoas têm acesso, e foi realmente uma visita fascinante, um lugar de 250 quilômetros quadrados, tinha até uma piscina olímpica, imitando a piscina olímpica de Berlim, 100 prédios, uma coisa impressionante, onde os judeus foram colocados depois da liberação de Bergen-Belsen. Então, conhecer esse espaço foi realmente impressionante. E contato com outros museus e arquivos da Alemanha também. Na Polônia, apesar de Sami Feder ser polonês, tem muito pouco material. Eles me indicaram, pelo contrário, pesquisa em Jerusalém, né? Quer dizer, na Polônia não tem muito material. E nos Estados Unidos tem o Museu do Holocausto de Washington, que é bastante importante e que tem material, na realidade, emprestado do Museu do Holocausto de Jerusalém, né? Então, estou falando um pouco para vocês das fontes dessa pesquisa. Aí, em Israel, foi uma base bem importante dessa pesquisa. Vocês veem quantos pontinhos, né, fui colocando, porque o Museu do Holocausto de Jerusalém tem bastante material que eu fui descobrindo depois de muito tempo. Sami Feder, ele, na realidade, assim, nasceu na Polônia, cresceu na Alemanha, é lá que ele estudou teatro, e foi preso, passou por 12 campos de concentração na Polônia, e acabou em Bergen-Belsen, que é um campo de concentração ainda na Alemanha. Ficou nesse campo de refugiados, e quando a guerra acabou, depois do campo de refugiados, ele ainda morou em Paris, e nos anos 60 emigrou para Israel, e ficou 40 anos em Israel, onde ele não fez mais teatro, mas escreveu sobre toda a experiência que ele tinha realizado durante a guerra. Então também fui para Israel para entender por que ele não tinha mais feito teatro, né? Depois posso falar mais sobre isso. Mas o que ele fez foi percorrer alguns museus e alguns arquivos, entregando os diários dele para dizer: não esqueçam, saibam do que eu fiz,
está aqui a memória. E eu um pouco que segui os passos dele. Então fui para a Alemanha, segui os passos dele, daí fui para Israel também acompanhando esses passos. Fui nesses museus onde ele tinha ido. Tem um museu dentro da Universidade de Hebraica de Jerusalém que pouca gente conhece. Foi lá que eu descobri a caixa de maquiagem da época dele e que eu fiz uma imitação, essa caixa que vocês estão vendo ali, e que a tese foi, que essa é a tese, né, de doutorado, e que eu fiz e entrou dentro dessa caixa, simbolicamente a caixa de maquiagem. E que ainda tem as maquiagens, as barras, enfim, é muito emocionante. E dentro de um museu que ninguém conhece dentro da universidade. Então, e é lá que ele foi deixar os materiais dele. Então, Israel foi importante. Por isso, assim como lá mora Ari Olevsky, que é filho do Rafael Olevsky, um líder importantíssimo de Bergen-Belsen, né? E esse filho doou um acervo muito importante para o museu em um kibbutz. Enfim, são passos que eu fui indo atrás, né? Estados Unidos, que eu já comentei, e Austrália, que foi um momento importantíssimo, mas no final da pesquisa, quando descobri que a primeira esposa de Sami Feder, que foi a atriz mais importante do grupo da companhia, a Katze Theater, que é essa companhia que eu pesquisei, a Sônia Boczkowska, ela cantora importantíssima da companhia e atriz. Eles casaram e se separaram nos anos 60, depois de morar em Paris. E foi fazer uma carreira solo em Nova York e nunca mais se soube dela. Mas aí eu descobri que ela tinha mudado o sobrenome dela, o que era muito comum depois da guerra. Passou a se chamar Sônia Lisa Aron, juntando Lisa e Aron, que era o nome dos pais dela assassinados pelo nazismo. E fui atrás e descobri que ela estava morando em Melbourne, na Austrália. E decidi ir atrás dela e achei ela e a gente se encontrou e foi muito incrível. E o memorial de Bergen-Belsen não sabia que ela estava viva. E o pessoal de Melbourne não sabia que ela tinha sido parte do Katze Theater. Então, fazer essa ponte foi muito importante a partir da pesquisa. Então, isso também mostra como as pesquisas têm um papel histórico e têm um papel determinante para ir costurando parte da memória, né? É muito bacana isso. Bom, como eu disse no começo, para chegar em Sami Feder, eu achei importante estudar um pouco e pesquisar o teatro em geral, no Holocausto, mas tentando fazer algum tipo de recorte e entender o paradoxo que era, né? Esse teatro durante a guerra. Que teatro era esse? E percebendo que era um teatro clandestino, fundamentalmente, né? Como assim fazer teatro? Assim, pela constituição do nazifascismo, as regiões da Europa totalmente fragmentadas e divididas em administrações diferentes, características diferentes, também determinou formas de teatro diferentes. Então, tinha lugares onde o teatro era mais ou menos autorizado, mais ou menos clandestino, mais ou menos irreverente, né? Então, fui estudando um pouco essas possibilidades. Assim que eu cheguei, por exemplo, no Kulturbund, que é interessantíssimo, né? É um movimento de teatro alemão e que aconteceu também um pouco na Holanda, que era um grupo de artistas de música e teatro judeus na Alemanha, começou em Berlim, que se juntaram como uma maneira de se proteger, porque o teatro também era uma maneira de ter uma sobrevida, né? De se ajudar, enfim, ter uma maneira de trabalho, já que o nazismo começou com as leis de Nuremberg, né? A censurar formas de trabalho, de educação, enfim, os judeus eram cada vez mais discriminados e isolados. Esse movimento conseguiu, de alguma maneira, se manter, mantendo esse grupo de artistas. Só que o que aconteceu? O Ministério de Propaganda e Cultura alemã, o Goebbels, né, aproveitou essa situação e incorporou o Kulturbund ao próprio ministério e, justificando e dizendo que estavam protegendo os judeus, passaram a censurar o Kulturbund. Então, o Kulturbund tinha que oferecer relatórios permanentes de tudo que faziam, que público assistia a eles. Eles foram proibidos de encenar autores alemães, eram obrigados a ensinar autores em língua hebraica e Yiddish, e eram proibidos também de ensinar autores banidos pelo nazismo.
E o paradoxo é que muitos desses artistas nem eram tão ligados com o judaísmo e acabaram tendo que se até identificar com a cultura judaica muito mais do que eles queriam. Só que quando a solução final foi determinada, né, em 42, que é a proposta absurda do extermínio em massa dos judeus, o Kulturbund é clausurado e os judeus e artistas deportados aos campos de extermínio. Então, ficou claro que era tudo uma farsa e mais uma maneira de encaminhar os judeus para a morte. Então, o Kulturbund foi uma maneira. Então, fui vendo como em guetos e campos de concentração existiam muitas manifestações diferentes de teatro, né? Aí eu cheguei em Terezin, que é um campo modelo, que imagino que muitos de vocês conheçam, o campo modelo, né, entre aspas, para os nazistas, onde chegavam muitos intelectuais e artistas, principalmente de Praga, né, Tchecoslováquia, e onde se falava ao mundo que os judeus eram bem tratados, existiam manifestações diferentes, artísticas, pedagógicas, enfim, realmente existiam formas artísticas e pedagógicas subterrâneas, muito significativas e relevantes, mas, por outro lado, existia toda uma manipulação. Brundibar é um espetáculo infantil muito importante, muito emblemático. É uma ópera infantil criada e composta antes da guerra por Krasa, um compositor importante de Praga, e é representada e encenada em Terezin. E é uma tristeza, por um lado. A temática é muito interessante porque é uma metáfora sobre a crueldade, portanto, uma metáfora sobre o nazismo, mas a grande tristeza é porque teve 55 apresentações e elas todas revezando os elencos, porque os elencos iam sendo deportados, as crianças iam sendo deportadas também para a morte. Então, chegou até o número 55, quando eu já não tinha mais elenco vivo, né? Então, é muito emblemática. Até hoje, no mundo inteiro, se encena essa ópera e tem homenagens. Recentemente, teve uma homenagem importantíssima em Praga, enfim. Kurt Gerron, um diretor alemão muito importante de comédia, foi pressionado a dirigir um documentário feito dentro de Terezin. Vocês podem ver do lado esquerdo uma imagem, um desenho de uma judia, né, que está com a estrela de Davi, maquiando um senhor velho, judeu, cansado, deprimido, enfim, doente provavelmente, maquiando ele para ser filmado, né? Esse documentário famoso, né, e Hitler deu de presente uma cidade para os judeus. Esse documentário foi feito para enganar a Cruz Vermelha em relação à situação falsa que os judeus estariam vivendo e sendo privilegiados, muito bem protegidos e cuidados. Se criaram cenários falsos, se criaram cafés, flores, crianças sorrindo, enfim. E esse documentário, então, serviu para isso. Quando foi finalizado, Gerron teve que dirigir, inclusive ele conta como ele sofria, porque ele tinha que fazer as pessoas rirem para filmar, né? E era um absurdo. Depois de se mostrar o documentário para a Cruz Vermelha, o elenco todo e ele, inclusive, foram deportados e mortos em campos de extermínio, né? Então foi mais uma situação de Terezin. E também Victor Uma, um músico importantíssimo que criou o Imperador de Atlantis, também uma metáfora sobre a morte de Hitler, que foi censurada pelos nazistas, nunca apresentou, mas ensaiou de forma subterrânea, tal. Aí, gente, eu fui para um outro canto, descobri um grupo de teatro interessantíssimo na Lituânia. Esse grupo, ele sim foi bastante estudado, então por isso que eu resolvi não me dedicar a ele. O que eu queria era achar algum que não fosse conhecido, justamente para compartilhar novas pesquisas. Mas é muito importante conhecer esse grupo. Conheci o Yoshua Sobol, que é um dramaturgo israelense muito importante e progressista, filho de sobrevivente também do Holocausto. Ele escreveu uma peça que hoje em dia é encenada no mundo inteiro, muitas vezes, há anos já, que chama Gueto.
e que também se fez um filme. Ele mesmo fez o roteiro do filme, dirigido por um diretor da Lituânia. Vocês podem ver 2 fotos aqui do grupo Abima, em Israel, montando a peça. E é sobre um grupo de teatro no gueto de Vilna. Talvez seja o único gueto durante o Holocausto onde a população tinha consciência do que vinha a ser o extermínio e a solução final. Porque antes de se instalar o gueto de Vilna, os nazistas já tinham aniquilado nos bosques de Ponar, né, ao redor de Vilna, milhares e milhares de judeus. Então, quando se instalou o gueto, já se conhecia a situação. Tanto é que quando se criou o teatro dentro do gueto, a crítica que vinha dos próprios judeus era: como assim vamos criar um teatro e ter riso? Porque num teatro de sátira, como vamos ter o riso em cima do cemitério onde temos os judeus enterrados já mortos nos bosques, né? Foi um teatro muito polêmico, apoiado pelo próprio comandante do gueto, que era um alemão, músico, jovem, com uma crueldade imensa. Mas foi um grupo de teatro que trabalhou muito no limiar do sarcasmo, da ironia. E Sobol me contou muito de todas as pesquisas que ele fez. Eu cheguei a entrevistar, pelo contato que ele me passou, uma atriz desse grupo que morava, acho que não mora mais, em Jerusalém, já deve ter falecido. Enfim, um grupo de muita coragem. E como ele aproveitou as histórias reais e transformou em ficção o que ele tinha pesquisado, né? Então esse é o caso do grupo de Vilna. E, enfim, cheguei no Sami Feder de uma maneira impressionante, que foi através de uma pesquisadora russa que tinha escrito uma nota num site sobre Sami Feder. Ela teve um contato com ele, ela mora em Israel, até hoje, Zlata Saretsky. É uma pesquisadora russa interessantíssima, diferente, trabalhou bastante já no Museu do Holocausto de Jerusalém. E eu soube que ela, enfim, tinha escrito. Aí eu escrevi para ela e falei: Zlata, gostaria de conversar com você. Li o seu artigo, Sami Feder, de resistência, pelo que ela escreveu, me interessei. Aí ela falou: olha, se você quer saber sobre ele, venha para minha casa. Mas só daqui a 3 semanas, porque eu estou num festival, enfim. Eu consegui encontrá-la 3 dias antes de sair de Israel e foi uma situação muito rica. Ela me deu de presente parte do arquivo pessoal de Sami Feder que ela tinha ganho, da esposa do Sami Feder. Me deu material em Yiddish original. Eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. E ela me disse: Lésia, agora é com você, eu não posso mais, ela tem um problema de saúde. E eu me senti muito privilegiada, né? E muito no compromisso também de dar continuidade. E aí começou essa viagem, né? Esse percurso fascinante sobre Sami Feder. E aí o difícil foi costurar o pouco material que eu tinha e que eu chamo, né, de fratura biográfica, descobri através da Sophie em Hamburgo, essa pesquisadora que eu comentei, descobri que ele tinha apresentado um processo de pedido de indenização, né? Quando a guerra acabou, vocês sabem que os sobreviventes vão foram, né, pedindo indenização, e muitas indenizações não vinham, chegavam tarde. A dele chegou muito tarde, sei que chegou, né? Não sei bem se chegou. No pedido de indenização, ele consegue fazer uma biografia dele. Então, isso para mim foi muito importante, serviu muito, né? Quando ele relata exatamente tudo que ele passou, enfim. E nos diários dele, que são parecidos em alguns aspectos, e ele repete algumas questões, apesar dele ser muito poeta quando escreve, também tive alguns elementos biográficos sobre ele. Aí tentei pesquisar aonde será, como ele estudou teatro, e ganhei das Zlata algumas fotos de quando ele institucionalizou o Katzentheater depois da liberação. Tentei entender que tipo de teatro era esse que ele fazia pelas fotos que eu estava vendo. E fui pesquisando e entendendo que ele teve influência do teatro Yiddish da Polônia, entre as 2 guerras, que foi um teatro muito importante. Conversei muito com Jacob Ginsburg, né, para quem conhece, um grande mestre que mora aqui no Brasil,
grande conhecedor do teatro Yiddish, e ele me explicou um pouco da força do teatro Yiddish entre as duas guerras. Ele tem um livro sobre isso, e pude entender um pouco. Era um teatro de esquerda, é muito identificado com o socialismo, e muito assim também identificado com as raízes judaicas Yiddish. Descobri também que Feder estudou um tempo com Piscator, e Piscator foi o antecessor do Brecht, de Bertolt Brecht. E estamos falando de um teatro político na época, né? Muito importante. Então, Feder bebe nas águas do teatro Yiddish, bebe nas águas de um teatro político. E por que isso aqui é relevante? Porque ele claramente nos diários que ele escreve, ele manifesta e fala: estou na Alemanha, 1933, quando ele estudava teatro de noite e trabalhava como tipógrafo em gráficas de dia. Quando eu volto para casa, eu passo pelas vitrines na rua e vejo livros antissemitas. Eu estou abismado, estou chocado como isso está chegando, né? Aí, quando ele é expulso da Alemanha em 1933, ele volta para a Polônia e ele escreve sobre isso. Ele fala: me sinto na obrigação de alertar os judeus da Polônia pelo que vai vir. Ainda a Alemanha não tinha invadido a Polônia. E ele resolve fazer um teatro político, né, inspirado em Piscator, quando ele cria a primeira peça antinazista, que é Hitleríada, onde ele faz um sarcasmo, né, uma peça de sarcasmo, ridicularizando Hitler, mostrando ele como um jogador, né, um grande jogador, que ele, através do jogo, mata os judeus. E aí ele é preso novamente, né, ele sempre nesse limiar, né? Mas ele começa a dirigir, antes de ser preso, vários grupos de teatro amador judeus, sempre nessa linha de fazer um teatro antinazista, e pega o eixo de cidades e vilarejos fora de Varsóvia. Então ele faz um teatro bastante amador mesmo, né? Daí ele tem influência do Teatro Abima, que é um teatro que sai da Rússia e está fazendo uma turnê pela Alemanha, nessa época que ele está em Frankfurt, se apaixona, assiste o Dibuk, né, que é uma peça clássica Yiddish, assiste todo dia até conseguir ser convidado pelo Tzvi Friedland, que é o diretor do Abima, é convidado a participar da companhia, né? Então se junta o pessoal do Abima. Também passa a ser aluno de Granovsky, que é um diretor russo que também está nessa época na Alemanha e que é um expressionista. Então, vamos vendo como ele vai juntando as coisas, um teatro político, um teatro Yiddish, um teatro expressionista. Aqui tem uma montagem importantíssima de Granovsky que ele assiste, né, que é Uma Noite no Mercado, que trabalha com multidões, com vários níveis, e que ele vai fazer umas coisas parecidas. Depois eu posso mostrar umas fotos. E assim, então, temos as encenações que ele faz antes da guerra na Polônia, e ele passa, como eu comentei, por 12 campos. Essa é uma outra parte da pesquisa que me chamou muito a atenção, assim, como assim passar por 12 campos e sobreviver. Mas foi uma questão também muito difícil para mim, mas tem muita gente que passou por muitos campos. Os campos de concentração não foram só os de extermínio, teve muitos campos de trabalho forçado, campos, enfim, ele sempre parece que teve um perfil de liderança, teve humor, desenvolveu muitas atividades culturais nos campos, seja para distrair às vezes os próprios nazistas, mas principalmente para aglutinar os presos e mantê-los vivos, né? Tinha muita gente que procurava ele e pedia: por favor, Sami, deixa ficar com você no teu grupo, porque isso era um sinal de sobrevida, né? Parece que ele também participou em campos de construção de aviões de guerra, de armas. Isso também ajudava, claro, a se manter vivo, né? Finalmente chegou em Bergen-Belsen, nas últimas semanas antes da liberação, né? Bergen-Belsen foi um dos campos mais terríveis quando os britânicos chegaram, e aí tem um documentário que vocês podem achar no YouTube, que Hitchcock, né,
participou desse documentário, onde os próprios britânicos filmaram e dão depoimentos. No Memorial de Bergen-Belsen também tem muitos filmes dos próprios britânicos dando depoimentos do horror, né, que eles encontraram na entrada a Bergen-Belsen. Queima-se o campo infestado. Tinha mais de 15 mil corpos, né, espalhados pelo campo, um absurdo. Lembrando que Anne Frank tinha morrido, né, um tempo antes em Bergen-Belsen. E, como eu mencionei, foram todos levados a 1,5 km para essa base nazista, tomada pelos britânicos. Vocês podem ver, é imensa, né? Uma área... se criou uma micro-sociedade nesse lugar. Teve até kibbutzim nesse lugar, impressionante. Os jovens que não tinham mais família, eles formavam esses kibbutzim para... Era uma maneira de conseguirem algum tipo de permissão para emigrar na época Palestina, porque os britânicos, ao mesmo tempo que liberaram os judeus, né, em Bergen-Belsen, não deixavam emigrar para a Palestina. Essa era a grande contradição dos prisioneiros após a guerra. Mas tinha uma cota de salvocondutos para entrar na Palestina, e quem demonstrasse um conhecimento de trabalho na terra, agrícola e tal, poderia obter essa permissão. Então, alguns grupos de jovens conseguiram criar esses kibbutzim, mas não com trabalho de terra, e sim com trabalho teórico de terra. Hoje em dia, no Memorial de Bergen-Belsen, tem uma equipe que trabalha especificamente pesquisando ainda como se fez tudo isso, como aconteceu toda essa organização administrativa, cultural. Teve universidades, escolas, impressionante esse campo de refugiados, o maior dos territórios alemães liberados, né? Aqui vocês podem ver o espaço central da entrada aqui do campo de refugiados. A primeira coisa que fizeram no campo de refugiados, e o Sami Feder fez parte disso, foi uma comissão cultural, onde o objetivo era o resgate da memória de tudo que fosse significativo da cultura Yiddish, praticamente aniquilada, ou pretendidamente aniquilada pelo nazismo. Então, o Sami Feder conta como ele e a Sônia, né, a mulher dele, passavam de leito em leito, até inclusive procurando as pessoas que já iam morrer, pedindo para que elas contassem poemas, contos, histórias, tudo que elas lembrassem, e eles anotavam. A Sônia fazia as partituras das canções, e com isso eles editaram esse caderno de 40 páginas, que foi assim importantíssimo para o resgate de uma história, né, para o mundo, com toda essa recuperação de material, né. Tinha um cenógrafo que fazia as ilustrações bastante fortes, né, e foram publicações. Aqui vocês veem, por exemplo, a bandeira do Katze-Theater. Katze-Theater é a companhia, foi a companhia mais importante que teve nesse campo. E, para vocês terem uma ideia, teve 60 grupos de teatro. Esse não foi o único, mas esse foi o mais importante, né? Talvez foi o primeiro também. Não sei se vocês conseguem ver, mas o desenho, né? Mas é aquele arame farpado, rasgado, e em cima as máscaras, né, do teatro, e tudo num desenho, né? A estrela de Davi, e as listas, né, que tanto representam as roupas dos campos de concentração, como o talit, né? O talit, que é aquele pano que usam os religiosos, os judeus, né? Que é o grande paradoxo, né? Como se assemelha um com o outro, né? Essa coisa terrível. Aqui temos o próprio grupo, né, divulgando uma peça de teatro em cima de um caminhão. Quer dizer, esse era o espírito coletivo. Isso chama muito a atenção, né? Era uma companhia de mão na massa. Foi feita uma seleção, né? Quando meses depois da liberação, Sami Feder já toma a decisão, decide, vamos formar uma companhia de teatro em Yiddish, né? Apesar de que muitas das pessoas que entraram no grupo não sabiam Yiddish, mas ele achava importante que fosse em Yiddish. Então deram aulas de Yiddish, eram pessoas que nunca tinham feito teatro, muitas delas, então deram aulas de
de teatro, de personagem, de maquiagem, de canto. Era uma escola de teatro, não só uma companhia de teatro. E ele reencontrou também atores com os quais tinha atuado em Berlim, principalmente num gueto, muitos anos atrás, a própria Sônia. Se reencontraram aqui no campo de refugiados de Bergen-Belsen, né? Então, a ideia era uma coisa de grupo, né? Isso é uma coisa fascinante, não era uma coisa de ele, diretor, decidindo tudo e tal. Essa é a tenda onde aconteceu o Katze-Theater. É muito interessante, é uma tenda de 44 metros de comprimento, que era a tenda dos nazistas. Lembra que eu falei que era uma base nazista onde foram se instalar, né? Quando eu fui visitar essa base, não tem mais a tenda, mas tem um terreno vazio. E tinha um ex-militar britânico que me mostrou lá o local, e me mostrou o aquecimento embaixo da terra que os nazistas tinham para essa tenda e que ficou, né, para a tenda do teatro também. Então, aqui que acontecia o teatro de Sami Fe. Então, quando o Gui, no começo, fala, né, na fala dele, que eles estrearam e que estava lotado e tal, foi nessa tenda, né, muito, muito emocionante. Na estreia, tinha até russos que vieram e lotaram os bastidores, uma coisa impressionante. Então, e essa tenda ela foi caindo. Hoje em dia tem realmente um terreno e é chamada de a tenda do cemitério, porque ela foi construída do lado do cemitério, onde foram sendo enterrados todos os que iam morrendo ainda nesse campo. Porque depois da liberação, quando todo mundo se instalou nesse campo, tiveram que construir um hospital ao ar livre de tanta gente doente, né? E continuaram a morrer 250 pessoas por dia durante meses, né? Então tem esse cemitério. Hoje em dia, quem visita essa base são os parentes das pessoas que estão ali enterradas, mais ninguém, porque é uma base, acho que acabaram de devolvê-la para a Alemanha, mas ali saíam os tanques para o Afeganistão, por exemplo, né? Recentemente, os britânicos. Mas só entra quem vai visitar os parentes que estão lá enterrados. Aqui é outra coisa muito interessante, é uma manifestação de rua dentro do campo de refugiados. Vocês veem que são os atores do Katze-Theater vestidos com os figurinos, né? Esses são os figurinos do Katze-Theater, alusivos, claro, às roupas dos campos de concentração. E é uma passeata, né? Uma pequena manifestação contra os britânicos. Então, novamente, liberou-se o campo, os britânicos salvam os judeus, né? Mas vive-se de forma contraditória uma vida dentro desse campo de refugiados, onde os judeus, novamente, não são permitidos emigrar, não tem para onde ir. Os outros presos, sim, foram repatriados. Tinha poloneses, tinha outras nacionalidades não judeus, mas eles não tinham para onde ir. As comunidades de origem tinham sido queimadas, as famílias desapareceram, né, mortos. E, pelo contrário, muitos judeus vieram de outros lugares da Europa para esse campo de refugiados. Então, tem uma série de contradições, né? E tem uma administração judaica muito forte. Então, aqui tem uma manifestação contra os britânicos. Aqui eu vou passar... Tudo bem, gente? Está tudo bem aí? Não é? Não, obrigado. Se vocês quiserem perguntar, continuo? Então... Então, vou passar algumas fotos de algumas das peças que o Sami Feder dirigiu. Acho que o fascinante do Sami Feder é assim, ele foi por dois caminhos. Um foi recuperar peças clássicas Yiddish, que já são da história do Yiddish, e outra foi criar peças novas, né? Tanto cenas como peças. E o que mais me interessou foi essas cenas e essas peças novas, porque ele criou dramaturgia em cima do que se vivia nos guetos e nos campos, para justamente trazer para os espectadores e para os atores a identificação do que estava se vivendo, como uma maneira de elaborar a dor e através da identificação. E isso, para mim, foi o que foi mais interessante e foi a ponte que eu fiz também com o Teatro do Oprimido do Boal, que trabalhei um pouco na tese. Então, essa cena, ela também é bem emblemática,
que é da peça O Goel, de Max Reinhardt. A peça originariamente de teatro ídis, ela fala de um falso messias. Vocês estão vendo a figura do lado direito, né? É um judeu, só que a peça fala de um falso messias, que ele não seria um messias. Essa é uma peça antiga ídis, né? Só que o Sami Feder traz a peça para discutir duas questões. Uma, a ilusão de que o nazismo poderia ter representado um messianismo para os povos alemães, para o povo alemão, por exemplo, mas principalmente ele traz a questão. Essa peça, ele começou a criar uma outra versão. A versão que ele fez foi, ao invés de ser um judeu, por exemplo, desse tipo, ele começou a trazer o partizan como o salvador. O partizan seria o paramilitar, ou o braço militar que lutou nas florestas durante o Holocausto contra o nazismo, sem conseguir, vamos dizer, sucesso militar, mas claro que conseguiu dignidade, juntar muita gente, conseguiu aglutinar muitas pessoas. Temos histórias, inclusive, no Arco Shoah, sobre a luta dos partisãs e tal. Então, Sami Feder ele dignifica o papel dos partisãs e coloca isso. Quem vai realmente salvar ou fazer alguma coisa durante o Holocausto, obrigada, são os partisãs, né? Tanto que a música que a gente colocou também no final da cena que a gente fez no início é o hino dos partisãs, e que foi composto na época do Holocausto. E nas peças dele, ele sempre punha no final o hino dos partisãs. Então, partisãs têm um papel muito importante no trabalho teatral. Aqui temos uma típica montagem de um teatro ídis, Sholem Aleichem, que é um autor russo importantíssimo. Ele traz o riso e se profundiza muito quando se fala de Sholem Aleichem, a importância do riso nas vidas rasgadas, né, e dolorosas, né, dos judeus, a importância desse riso. Essa é uma típica cena criada por Sami Feder. Na realidade, são cenas que ele cria nos 12 campos. A gente não sabe exatamente quais ele criou lá, mas quase todas ele criou nesse percurso dele durante a guerra. Mas no campo dos refugiados ele formaliza, ele consegue produzi-las, né? Então as fotos são todas depois da guerra nesse campo de refugiados. Essa aqui é como tudo começou, então mostra claramente o pavor, né, dos judeus quando se instala o gueto, que é o primeiro momento da discriminação, do isolamento, que vai provocar a primeira fase das mortes, de toda essa crueldade do nazismo, né? A figura ali à esquerda do nazista. Essa imagem também é fortíssima. Satã é o próprio Sami Feder representando, é um dos poucos momentos que ele atua também, e que, claro, representa claramente, metaforicamente, Hitler. É uma cena que ele que criou, em cima do mundo, e é muito forte, né? Tem um caráter também expressionista. Aqui, claramente, também essa mistura da roupa naturalista com a roupa do campo de concentração. Atrás temos um mapa, né? O judeu errante, que faz todo um trabalho sobre essa diáspora, né? Só que daquele momento, né? O judeu indo de um lugar para o outro, sendo expulso, sendo perseguido e tal. E esse mapa, eu percebi que era um mapa semelhante aos mapas usados por Piscator no teatro político, né? Então, achei que pudesse também ter uma relação nessa pesquisa que eu realizei. Essa imagem é muito forte. Vi uma montanha, os sapatos de Majdanek, um campo, né, importantíssimo, e o primeiro que foi liberado, inclusive, quando acabou a guerra. Vocês veem que a estrela amarela ela está maior, né? Aí vem um caráter expressionista e claramente, novamente, essa mistura das roupas. E não dá para ver bem, mas atrás temos esse monte de sapatos que ele já, nos 12 campos, né, quando ele estava, já tinha consciência do que estava acontecendo nos campos de extermínio. Os partisãs é uma peça que ele cria, novamente, a figura do partisã. Vocês podem ver a postura corporal, né? Ele também trabalha essa postura assim, saindo do naturalismo,
que também é muito interessante, né? Essa capacidade dele de expressar corporalmente, numa única foto a gente pode ver, parece que ele tirava essas fotos durante os ensaios posando, assim, congelando, né, a cena. Aqui tem uma cena mais claramente da Partizan participando da luta das presas do campo de concentração. Aqui tem uma foto do núcleo principal da companhia na turnê que fizeram. Essa turnê foi importantíssima. Saíram do campo de refugiados para a Bélgica e para a França. Pude levantar bastantes recortes de jornal da época que elogiam assim a qualidade altíssima em termos estéticos e em termos ideológicos e em termos psicológicos da companhia, o que ainda mais reforçou essa escolha, né, por esse grupo. Foi curioso que Sami Feder relata que em Paris o acolhimento não foi tão bom. Ele sentiu a sociedade judaica de Paris muito arrogante, mas que em Bruxelas foi o contrário. Tanto é que em Bruxelas ofereceram para eles o visto, enfim, passaporte, tudo para ficar e morar na Bélgica, né? Foi bem diferente. Na realidade, eles não ficaram e, chegando em Paris, o grupo se desfaz e cada um começa a optar por ir para lugares diferentes. Os parentes já estavam... O que aconteceu com todos os sobreviventes, né, do Holocausto, as pessoas começaram a ir para lugares diferentes do planeta, buscando as pessoas mais próximas, vivas, né, para permanecerem vivas também. Aqui vocês veem alguns cartazes, né, que eu consegui levantar dessa turnê, bem interessante, peças do Sholem Aleichem que levaram. Essa foto muito bonita, né, deles dois. Esse foi um assunto que eu trago bastante nessa pesquisa, que são os ecos e silêncios, né? De que maneira a pesquisa ela ecoa, né? Por exemplo, o filho de um dos líderes de Bergen-Belsen, o Eli Treppmann, o pai dele foi um dos co-redatores do jornal Yiddish, reeditado depois da liberação do campo. Quando se liberou Bergen-Belsen, se reeditou um jornal Yiddish, o que foi muito importante, depois de tantos anos, novamente se ler um jornal em Yiddish para toda essa população. Então, o pai dele, que era líder do campo, participou disso. E ele, o Eli, que mora hoje em dia no Canadá, e com quem eu estabeleci contato, se dispôs e se ofereceu a traduzir para mim todos os artigos que apareceram nesse jornal sobre o Katzentheater. Então, são mais de 30 artigos que ele traduziu de uma maneira rigorosa, maravilhosa, e ele está pensando em publicar um livro com esses artigos. Então, isso seria uma contribuição incrível, né? Acho que para o mundo, e acho que um dos ecos dessa pesquisa. E silêncios, por exemplo, o que aconteceu? Eu descobri a Sônia na Austrália e que Bergen-Belsen não soubesse dela e que na Casa de Repouso não soubessem que ela tinha feito teatro de resistência. Enfim, fazer essa ponte, esses silêncios. Ao mesmo tempo, o silêncio de Sami Feder em Israel, 40 anos sem mais fazer teatro, por quê, né? E aí eu levantei algumas hipóteses, desde... Ele não tinha dinheiro, não tinha indenização ainda. Ele tinha sofrido um acidente, foi atropelado por um jipe britânico no campo de refugiados, então não tinha saúde boa para se dedicar ao teatro, que teatro é mais de noite. Chegando em Israel, ele pegou já o finalzinho da censura ao teatro Yiddish. O Yiddish foi censurado durante 10 anos em Israel. Ainda ele vivo, não era bem visto o Yiddish em Israel. Os sobreviventes do Holocausto não eram bem vistos. Quando ele chegou em Israel, estava começando os julgamentos a Eichmann, estava começando a se discutir o Holocausto como uma coisa importante, mas até lá era, não, vamos criar um Estado novo, não interessam as vítimas do Holocausto. Tal. Então ele fez parte disso, então era mais fazer parte de um espaço restrito de sobreviventes e no máximo de um circuito de escritores Yiddish. Então ele foi sempre muito... essa presença e
E esse sentido da vida que para ele teve a guerra deixou de existir em Israel. Inclusive, ele foi acusado de ter enriquecido com teatro durante a guerra, o que é um absurdo porque ele foi muito pobre sempre, né? Aí temos a Sônia, né, que fez gravou um disco. Descobri, né, que gravou um disco com a Filarmônica de Israel em 66. Ela cantando em Melbourne, mais jovem. Sami casou novamente. Isso é uma exposição em homenagem ao Sami. Esse é o grupo, né? Inicialmente, eu me recordo muito bem, assim, que eu não tinha muita noção onde esse trabalho ia chegar. Nem a Leslie também, porque era cada vez descobrindo e formando um perfil que até então era muito, vamos dizer assim, era como se fosse uma imagem um tanto nublada, né, do Sami-Feder. E hoje, graças ao trabalho da Leslie, que eu acho que deve ser publicado, deve ser divulgado, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, mostra que houve um teatro de resistência, houve um movimento de resistência que não foi armado, né, a resistência armada, mas uma resistência dentro dos campos. Vocês imaginam que devia ser muito difícil, né, armar uma cena de teatro como eles fizeram, driblar, vamos dizer assim, os próprios nazistas, e depois da guerra o significado que isso teve no sentido de denúncia. Eu vejo a atitude não só do Sami-Feder, mas o teatro que ele fez, como uma forma de denunciar aquilo que ele viveu. Por outro lado, tem o diário do Sami-Feder, que soma, vamos dizer, elementos com outros diários que foram escritos por artistas, por intelectuais, por sobreviventes em anotações ou diários mesmo, né? No Artschau nós temos agora 3 diários sendo traduzidos, um em alemão, outro em holandês, um outro que está em francês com holandês. Quer dizer, são elementos que a gente vai somando e que encontra realmente esses ecos. Eu acho que a Leslie, até adotei já essa expressão ecos e silêncio, né, em outros trabalhos nossos, porque realmente tem uma repercussão, né, a contribuição do Sami-Feder ao silêncio dele, que nos intrigou muito, né, Leslie, quando a gente conseguiu entender por que ele para de fazer teatro, mas há um momento, para quem depois vê a tese, que ele sai de mão e vai de porta em porta levando o diário e dizendo, olha, está aqui a história, né? Vocês têm que saber. Então é muito interessante como é que essa história ela vem, vamos dizer, a público agora, através do trabalho da Leslie, não é? Ainda de uma forma, vamos dizer, não de grandes dimensões, mas eu acho que a partir do momento que tiver um livro, né, sobre isso e divulgar, né, em outras mídias, eu acho que é uma contribuição muito grande, muito importante, né? Então, eu deixo aqui esse meu testemunho diante desse trabalho que inova para os estudos, não só sobre o Holocausto, mas para os estudos do teatro e para os estudos da resistência, né? Mostra que houve um outro formato de resistência, né? De denúncia e que buscava também uma renovação daquela vida que tinha acabado dentro, não só dos guetos, mas do campo, né? E também adiantar para a Leslie, depois de umas 2 semanas atrás, junto com a Bíblia, que você conhecem, ela trouxe um álbum de fotografia da Polônia com fotos de um teatro que existia em Cracóvia, né? De um tio, então ela vai passar para você. Vendo esse álbum, era um álbum de família, possivelmente, talvez, se não fosse o trabalho da Leslie, nós nem teríamos ficado atentos. Algumas fotos, mas o que é isso? Eu falei, é teatro, meu tio fazia teatro. Como seu tio fazia teatro? Então, são elementos que, a partir do trabalho da Leslie, a gente começa agora a reunir, né, informações para que sejam disponibilizados, então, para futuras pesquisas. Eu parabenizo a Leslie mais uma vez, foi um privilégio ser orientadora
desse trabalho e talvez o privilégio de ter dois grandes amigos, né? Uma Leslie e o outro o Sami, né? Que já virou muito íntimo nosso, né? O Sami está aqui, né? Então é isso. Parabéns, né? Mais uma vez. Perguntaram qual era a relação de Sami Feder com o teatro contemporâneo. E eu me vejo nisso, quer dizer, um teatro coletivo, um teatro engajado, um teatro preocupado com o social, com o contemporâneo. Então, acho que não muda a minha carreira, mas me enriquece, né? Me enriquece, me reforça, me mostra mais uma vez a importância da humanização através do teatro. E a humildade de se ter diante de uma proposta dessas admirável, né? E até incompreensível às vezes. Então, mais por aí, assim. Conheci a Leslie na Hebraica, fazendo os pequenos esquetes, mas nunca imaginei que você pudesse enveredar. Uma coincidência, né? Ter entrado com a Manu. Você conheceu a Manu? Não, porque eu... Não, desculpa. Eu vejo a Leslie, aquela moça que trabalhava na Hebraica, trabalhando em grupo de teatro, fazia tanta coisa bacana, mas nada ligada com o nosso. Quer dizer, de repente, o que aconteceu? Como é que você Foi conheceu? academia, né? Foi para a academia. Como é que você conheceu a Manu? Me fala. Desculpa, gente, estou com vontade de saber. Deixa eu só completar, porque a Léa sempre falava assim, eu sou do teatro, eu não sou da academia. A minha fala é mais teatral do que acadêmica. Né? Na redação da tese, eu falava, tem que ter regras, citação, aquelas que a academia exige na defesa. Né? E isso, nos últimos momentos ainda, né, é difícil, porque a Léa vai responder isso. Quer dizer, eu estou trabalhando como uma diretora de teatro e eu sou uma acadêmica, uma historiadora. Né? Fazer o mestrado na ECA é uma coisa, agora fazer na FEFERESH o doutorado é outra. Eu acho que isso vai responder. Não, na realidade, Raquel, eu acho que a questão é porque chegou uma hora que eu resolvi elaborar o fato de ser filha de sobrevivente do Holocausto. Acho que foi essa a questão. E aí eu entrei no Ler com vocês, no Arco Shoah, e resolvi fazer um doutorado ligando o teatro, que era a minha vida, e com essa questão a ser elaborada. Então, acho que tive o privilégio de entrar por um lado menos sofrido, achando um teatro de resistência fantástico, entendeu? Que me entusiasmou mais do que me afundou. Acho que essa foi muito legal, me aproximar da história da minha mãe dessa maneira, né? E poder elaborar essa dor. Tive, né, 5 anos para elaborar isso. As meninas, né, as minhas filhas, liam e reliam, me ajudaram muito, né, lendo, opinando, e falavam, mãe, como é que você aguenta esse assunto, né? Mas E acho que sua mãe não só como sobrevivente do Holocausto, mas como testemunha também, né? claro. Porque o Sami, tudo bem, é o teatro e tudo isso, mas ele tem esse perfil forte de testemunha, de registro. Né? E a vovó escreveu o livro, deixou isso. Claro, claro. Então, assim, o que vocês vão ver agora são 2 trechinhos do único registro que tem, não sei se é ensaio, não sei se é uma encenação. Eu pude filmar de um monitor dentro do museu do Memorial de Bergen-Belsen. Então, vocês vão ver em 2 momentos, que é bem interessante. Seria uma encenação de teatro ídis clássico. Vocês viram que ele ficou parado, ele se deteve? Ali tem 2 hipóteses. Ou parou porque parou e, ok, parem, né? Ou porque ele se inspirou num tipo de teatro que eu mostrei antes para vocês, do Granovsky, que ele tinha um teatro que realmente ele parava de repente, situações teatrais cênicas que paravam. Então, pode ser isso também. E tem a segunda parte. Aí ele retoma nesse pedacinho.
Olha a coreografia. Ó, bem expressionista, por exemplo, essa caracterização. Pronto, é o que temos. Então, o que eu estava comentando da Sônia é assim, eu contei para vocês que eu acho que um episódio interessante, que eu fui para a Austrália, quando eu descobri a Sônia na Austrália, foi através de um escritor que me escreveu: Les, eu estou sabendo que você está procurando a Sônia. Bom, ela existe, está aqui em Melbourne, ok. Eu falei: eu quero ir, Não, não vem, ela não está lúcida. Não, mas eu quero ir. Não, mas não... Bom, fiquei assim 4 meses, e eu achando que ela podia morrer a qualquer momento, 4 meses tentando que ele concordasse que eu fosse. Até que ele concordou, e eu fui com a Gabi aqui, e a gente foi para Melbourne, e, bom, foi uma experiência incrível. Cheguei uma hora a mostrar uma foto, aquela foto que vocês viram do grupo com os figurinos listados. Ela olhou, e aí eu falei: você se reconhece aqui? Falou: sim, me reconheço. E sabe quem mais está aqui? Sim, Sami. Aí, como ela casou novamente, eu falei: teu segundo marido? Falou: não, meu marido. Aí ficou assim. Aí eu descobri que a Sônia, ela entrou no grupo do Gurdjieff. Não sei se vocês conhecem o Gurdjieff, que é um russo importantíssimo, que nos anos 60, enfim, na Índia. Ela foi para a Índia. É a única judia que eu conheço que depois do Holocausto foi para a Índia e entrou nesse grupo espiritualista, mergulhou muito e depois, na volta, entrou para valer em espaços de meditação, e ela realmente investiu nessa questão de esquecer do passado, de sair do trauma e se dedicar à música, né? Então, sempre que eu puxava algum assunto sobre a guerra, ela falava: não lembro, e se irritava. E toda a nossa relação era através da música, era ou afetivamente entre nós sobre algum assunto, ou cantando juntas, né? E a nossa relação foi muito importante, foi muito bonita. Para mim era muito especial estar do lado de uma mulher que eu sabia toda essa história dela. Ela que é aquela da Estrela Grande, sabem, amarela? É ela, né? É ela que ia de leito em leito resgatando a memória da cultura ídis. É ela também, que eu não comentei, mas ela ia de bicicleta pelo campo, chamando as pessoas para participarem do grupo de teatro, né? E de repente era essa mulher que estava ali cantando comigo. E eu sempre conto, né, um momento lindo do contato com ela, porque sempre que eu ia embora da visita, ela pegava o andador e me acompanhava até a porta. Ela estava na parte de dementes, apesar dela não ser demente. Mas ela ia até lá, tinha uma senha, a porta se abria, ela se despedia, eu ia embora. E no último dia, na despedida, né, final, eu falei: Sônia, eu vou embora, eu vou para o Brasil, mas um dia eu volto, né? Ah, tá bom, Leslie, tá bom. Aí de novo, ela: vou te acompanhar até a porta. Tá bom, vamos lá. Aí ela me acompanhou, foi de andador, tal. Aí a porta se abriu, eu atravessei. Aí eu, do outro lado, falei: tchau, Sônia, até algum dia. Aí ela falou: até amanhã. Para ela, a gente ia continuar, né? E, enfim, o que eu queria mostrar para vocês é nós duas cantando. Ela canta comigo uma canção em hebraico que justamente fala que se faça a paz. Isso que diz a música. E só quero que vocês reparem como ela... vocês vão reparar, mas a calma dela, os olhos fechados dela, enfim, isso... Ose shalom bimbroma, uyase shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru amen. Yase shalom, shalom aleinu. ועל כל ישראל, ויעשה שלום, שלום עלינו, ועל כל ישראל, ויעשה שלום,
Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Beautiful. Adon Olam Asher Malach Terem Kol Yetzir Nivra Et Nasa Vechepso Kol Azai Melech Shemo Nikra. Que outra? Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom, Shalom Aleichem, Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom Aleichem. Aveinu Shalom Aleichem, Aveinu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Aveinu Shalom Aleichem, Aveinu Shalom Aleichem, Aveinu Shalom Aleichem, Aveinu Shalom, Shalom. Shalom Aleichem. Como chega para vocês, gente, essa pesquisa, essa história toda? Eu acho que principalmente a capacidade que o ser humano tem de conseguir criar algo numa situação tão degradante, né? Tão triste, tão desumana. Então, acho que o ser humano tem essa força de se reinventar e de tentar seguir, ainda que tudo contribua contra. E esse material é muito rico por conta disso também, né? Um pedacinho da história pra gente. Encontrar um caminho poético que foi emocionante, assim, tão puro e alegre também ao mesmo tempo, né? De resgatar a alegria dentro da tristeza maior do genocídio. Acho que isso reforça a importância da arte. Uma vez uma psicóloga, que também é arteterapeuta, ela falou assim, antes eu acreditava que o amor salvava, agora acho que o amor mais a arte dá uma grande contribuição, assim, para a humanidade. Eu acho lindo de teu trabalho é a tua força de ressignificação através da verdade, porque muitas verdades têm sido ditas na história do Holocausto. E todas essas verdades estão vinculadas à tristeza, como se o povo judeu tivesse perdido a alma. E com teu trabalho, dá para ver que eles não perderam a alma, perderam a liberdade física. Mas no meio dessa dificuldade, outros caminhos se abriram, que é o mesmo que acontece com o ser humano. Então, essa capacidade de encontrar outro mecanismo, nem de sobrevivência, isso era a vida, eles não estavam sobrevivendo. Mesmo nas situações mais duras, eles estavam criando, e por isso você precisa de liberdade de espírito. Eles estavam livres, espiritualmente falando. Pode ser em função de uma fé, pode ser em função da mesma arte, mas eles estavam vivos. E trazer a importância do judeu vivo no momento que toda a sociedade oficial, né, o nazismo, queria ver eles mortos, é uma força enorme.
não acho que é trabalho, segundo eu, que dá uma outra leitura do Holocausto é importante, porque todas as culturas têm seu pequeno Holocausto, sobretudo os países que fomos conquistados, né? E a gente sempre tem essa leitura do passado a partir da perda, o que deixamos de ser. Eu acho que o teu trabalho inspira muito para a gente não continuar lendo e estudando, se aproximando ao passado desde essa visão, o que a gente deixou de ser, mas de conhecer para ressignificar o que somos, o que construímos, o que aprendimos e como melhoramos e como vivemos. Eu acho que isso é uma parte muito importante do trabalho. Agora, o que a gente faz? Vamos fazer uma dinâmica. Sim, Ana. Ele esteve em campo, Uhum. não extermínio. Uhum. Os alemães tinham conhecimento, os nazistas tinham conhecimento do trabalho dele. Uhum. E mesmo assim, descobriu. Tem alguma explicação para isso? Ou foi uma circunstância histórica? Então, são várias questões. Primeiro, cada campo tinha outra realidade. 2, durante um tempo, passando pelos 2 primeiros campos, ele teve um salvoconduto especial, dado por um alemão, que conviveu com ele numa escola de teatro em Berlim. Então, isso já protegeu ele um tempo. Por outro lado, os nazistas não tinham ideia do tipo de teatro que ele fazia quando ele era antinazista, nos campos. E sim das atividades culturais mais gerais, mais conservando a identidade judaica. Às vezes até pediam para ele fazer peças da festa de Hanukkah, né, fim do ano, para os nazistas poderem ir para casa na época de Natal, e assim os judeus ficarem sendo distraídos e não ter problemas. Então, cada campo tinha outra realidade. Assim como ele também conta que às vezes ele, de repente, ia ter uma representação mais crítica, aí eles montavam, juntam as mesas, depois de trabalhar o dia todo, juntam as mesas, botam alguns cobertores nas janelas e colocam alguém deles de guarda na porta. E começam a representar, ensaiar, enfim. E se vem um guarda, um nazista, né, na hora eles mudam todo o script e começam a representar outra coisa, em outra língua e tal. Então, dependia onde eles estavam, em que situação. Então, na realidade, os nazistas não conheciam esse trabalho dele mais crítico. E sim, essa coisa mais geral, que às vezes até convinha para eles, né? Então, agora, ele se salvou também porque ele tinha esse perfil de líder e ele tinha uma garra, né, muito forte. E em alguns momentos, porque também trabalhou com armas, assim, na construção de aviões, enfim. Né. Então, são várias ele teve um campo, por exemplo, que ele foi nomeado chefe, né? Não sei se capo, esse chefe. Então, isso deu para ele também um certo... Mas cada campo era realmente outra... Mas ele apanhou muito, nos diários ele fala, ele se machucou muito, apanhou, quase morre. Teve realmente situações assim. Um pouquinho do diário, né? Como é que ele vai narrando isso e anotando? Como é que eram essas anotações que ele fazia? Então, os diários dele não são tipo dia tal, que nem o Anne Frank, né? Mas são diários onde ele... por exemplo, tem um diário que é só sobre esses 12 campos, né? Então, que chama Os 12 Caminhos do Inferno, né? Então, aí ele conta, fala pouco em teatro e conta mais os episódios de como eles eram explorados no trabalho. E ele faz muitas metáforas, ele escreve poeticamente falando da dor. Isso é muito incrível, né? São diários muito, muito fortes, muito bonitos. Ele também, por momentos, repete coisas. E ele fala, eu estou repetindo, né?
eu já não tenho mais controle da minha saúde. Então, ele passa por situações desse tipo. Ou repete coisas nos diferentes... São 5 livros, né? Então, também há repetições. Mas, então, nesse dos 12 campos, ele conta passo a passo como foi cada momento nesses 12 campos. O sofrimento, totalmente sofrimento, o trabalho dia a dia, a relação entre eles, os presos, como eles se ajudavam, como eles apanhavam, né? Como eles eram machucados direto, enfim. Conta também como a família dele foi sendo morta, tudo isso está no diário. E em outro diário tem trechos de peças que ele escreve, né, que ele não representou, que são só textos. E sempre nos diários ele junta também comentários de pessoas sobre ele, cartas que recebe, são umas misturas, os diários são misturas, são cartas que recebe, são comentários de amigos quando leram os livros dele, são fragmentos da biografia dele, são coxas de retalho, né? Agora, tem um que eu não consegui ver, que está no Museu do Holocausto de Jerusalém, que é um caderno cheio de recortes e colagens que não me deixam ver. Que esse é o tal, já te comentei, um diário que eu não consigo acessar. O museu diz que não existe, e eu sei pela pesquisadora alemã, porque ela viu, e que existe, né? Mas é o único que eu não consigo. Mas é isso, são diários muito ricos, poeticamente, em termos de informações, em termos de história, em termos de espontaneidade, né? Um pedaço do que você contou que ainda não me convenceu bem. Por que ele para 40 anos? Uma pessoa com tanta criatividade, com tanta capacidade de superar adversidades, né? Por que ele chega a uma conclusão que não me convence que ele foi acidentado e tal? Ele estava vivo, está vivo. Então, é uma pessoa que tem cabeça. Uma coisa aconteceu. Então, eu tive algumas conversas com o Ari Olewski, que é o filho do Rafael Olewski, líder de Bergen-Belsen, né? E a gente teve conversas longas e profundas. E me mostrou algumas cartas que eu não pude colocar na tese, porque eram cartas mais pessoais e tal. O Sami deprimiu. Ele deprimiu e ele se sentiu injustiçado. Ele fala que não se sentiu acolhido em Israel. Se sentiu acusado pelos amigos de Bergen-Belsen, de novo, que ele teria enriquecido. E ele fala, sendo que em Paris eu não tinha nenhuma cadeira para sentar, não tinha dinheiro para editar meus livros. Você vê fotos dele, realmente tem uma foto, ele numa cerimônia no Museu do Holocausto, ele está com uma postura bem deprimida, né? Realmente os autores ídis foram marginalizados naquela época. Então, assim, fora essas outras circunstâncias que eu comentei, ele não era valorizado por ninguém. Quer dizer, nenhum... Recentemente foi lançado um livro na USP, pela Gênia, né, e o Gabriel, falando um pouco dos escritores da época que sentem a mesma coisa, que não foram valorizados, os escritores ídis, né? Eu conversei com uma professora de ídis em Israel também, que conheceu o Sami Feder, e que o teatro ídis, por exemplo, ele era proibido. Então, o teatro ídis, ele anunciava que ia acontecer no Teatro X, tem o cartaz e tudo, a polícia baixava lá e ele já estava em outro local. Então, em Israel. Foram 10 anos de censura ao teatro ídis. E a Berta falou no dia do doutorado muito sobre isso, quer dizer... O hebraico estava se firmando. Claro, como Estado judeu. Queriam impedir que a possibilidade do ídis querer substituir o hebraico. E toda essa visão, não vamos dar espaço para as vítimas do Holocausto. Exatamente. A vítima do Holocausto era o oposto do símbolo heróico do novo israelense,
que surgia a partir da independência do Estado de Israel. Era vítima, era um sofredor. Eu também sofri de sobrevivente. Meu pai usou bastante do silêncio. Ele resolveu contar a história dele pouco tempo antes de falecer para o Steven Spielberg, no Survivors. Não era algo a ser contado, né? Esse silêncio é bem marcante entre os sobreviventes. Nas entrevistas que a gente faz atualmente, muitas pessoas só estão contando agora, pela primeira vez. Então, 80, 85, 90, 90. A última entrevista, o senhor tinha 95 anos. Então, as pessoas. Tem um outro exemplo bem interessante que vai para um outro lado assim. O Sami Feder, num dos livros dele, conta o seguinte, que ele chegou a ter um representante em Nova York para ver se levava a companhia para Nova York para se apresentar, fazer uma turnê em Nova York, já que tinham ido para a Bélgica. O representante dele, que é um crítico importante de teatro, escreve e fala, Sami, me manda repertório, me manda material, vamos lá, tal, vou te levar para Hollywood, não sei o que, tal, aliás, para Broadway, né? E ele não consegue e diz por quê. E diz, escuta, aqui ninguém quer saber de um teatro do Holocausto, né? Então, mesmo estando em Israel, é um pouco isso, né? Então, para Sami Feder não tinha mais sentido fazer um teatro sobre o Holocausto. E ele não tinha mais do que fazer. Ele já não tinha mais outro repertório. Esse era o repertório dele. Então, acho que o que sobraria para ele seria o que ele fez no campo de refugiados de Bergen-Belsen ainda estava fresco, ainda tinha sentido fazer um teatro do que tinha acontecido, porque ele ainda queria denunciar, né, que a Malu falou, o que tinha se vivido e estava se vivendo ainda no campo de refugiados. Ele falava, estamos livres, mas ainda presos, né, pelos britânicos e por uma sociedade que ainda dava as costas, né, para os ex-presos. Mas em Israel já não teria mais sentido. Então ele não tinha mais um porquê, né? Então acho que é mais um motivo, né? Acho que aí ele se afundou. Mas ainda bem que ele, por isso que tem esse capítulo na tese de sobrevivente a testemunha, né? Ele manteve essa chama de vamos lá, vamos contar, vamos manter essa dignidade do que foi, do que, né? Dessa importância toda, né? Convenceu. Mas separou dela, né? Pois é. Verdade. Essa frase que ele deixou no diário dele, só para meio que para entender um pouco mais sobre, porque ele deixou, começa uma vida nova, uma vida de pessoas livres. Eu faço parte delas. E no meu ponto de vista, de tudo que você tem passado pra gente, assim, a gente trabalha com a Leslie, eu também estou entrando no trabalho dela, e eu vi que o Sami, ele era um cara que via à frente do tempo dele, porque ele sempre quis passar para todo mundo o que estava acontecendo. Então ele nunca foi egoísta, ele estava entregando, olha, foi isso que aconteceu, porque ele não queria que isso realmente acontecesse, o esquecimento. Então, ele já estava prevendo que, ele estava vendo que as pessoas iam cair no esquecimento, então ele anotou. Para você, como foi você trazer essa voz que até ele, por um certo tempo, pelo que eu entendi, achou que seria esquecido? Tipo, para você, como foi dar novamente voz ao que ele sempre quis passar? Tipo, a minha história, a história das pessoas. Ele sempre teve esse olhar de que tem esperança no ser humano. Jô, para mim é uma honra, né? Para mim é uma honra poder fazer isso. É uma super emoção. Acho que é um dever que a gente tem e acho que é um privilégio. Acho que quando aquela mulher russa me deu assim, falei, puta, é um puta privilégio. E acho que é o que a gente tem que fazer com tudo que a gente puder, sempre dar voz para as pessoas que não têm, né? Que a história não... É cavar para que as vozes venham, né? E
E você tem na sua história, nas suas origens, todos temos, né? Então é cavar essas vozes, né? Através da gente que elas venham, né? E eu acho que também uma das coisas mais importantes disso tudo é que a gente fique todo mundo atento às injustiças contemporâneas, né? Quer dizer, estamos trazendo os testemunhos, as vozes e tal, mas temos um papel aí nos dias de hoje com muitos outros, com muitas outras situações de muita injustiça, né? Por um mundo melhor e mais justo, né?